Segredos da Prosperidade com João Ribe Palharim. A fantástica história do dono da Colgate. Olha isso aqui. Não, esse não é um comercial de pasta de dente. Eu vou te contar a história do dono da Colgate. E esta história será uma inspiração para você que, por causa dessa crise, perdeu o emprego, teve que se virar, sair vendendo, sei lá, alguma coisa, iniciando um negócio próprio, mesmo sem experiência. Eu quero contar esta história que poderá fazer com que a sua história também se transforme numa grande história de sucesso. E se você já tem um negócio próprio e não está indo muito bem, esta história verídica vai te ajudar muito. Olha só. Quem foi o dono da Colgate? Eu vou te contar. O seu nome era William Colgate. Ele era o filho mais velho de uma família numerosa que morava no interior dos Estados Unidos, na zona rural. E naquela época havia muita pobreza e o seu pai estava tendo dificuldades para sustentar a família. Então, quando seu filho mais velho, William Colgate, fez 16 anos, o seu pai lhe disse: meu filho, você vai ter que ir para a cidade grande, para Nova York, e você vai procurar um emprego. E assim que você ganhar o primeiro salário, mande algum dinheiro para cá, para ajudar a sustentar os seus irmãos. Tá bom, meu filho? Você agora vai para a cidade grande. Mas pai, eu não quero ir. Meu filho, você precisa ir. Você já tem 16 anos e precisa trabalhar. E ele era um filho muito obediente. A sua mãe, uma mulher cristã fervorosa, fez uma trouxinha de roupas para ele. Eles eram tão pobres que não tinham nem uma mala. E ela abraçou o filho e orou com ele e disse: meu filho, quando você chegar na cidade grande, mesmo não conhecendo ninguém, procure uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Torne-se membro desta igreja. Seja fiel ao Senhor Jesus. Sirva a Cristo e Deus vai te proteger. A mamãe, o papai e os teus irmãos, todos nós estaremos sempre orando por você. E foi aquela despedida emocionante, triste. Todo mundo na varanda da casa fazendo tchau para o William Colgate, um garoto de 16 anos que começou a caminhar naquela estrada de terra e andaria por quilômetros até encontrar o asfalto. E lá ele pegaria um ônibus para Nova York. Mas ele foi chorando no caminho. Ele chorava muito porque ele não queria sair daquele lugar. Ele não queria deixar a casa dos seus pais. Ele não queria se separar da família, mas precisava. Então ele foi chorando pelo caminho. Porém, no meio daquele caminho, ele se encontra com um homem velho, um idoso, que o conhecia desde pequenininho. E quando aquele velho viu William Colgate chorando, disse: William, por que você está chorando desse jeito? E o William contou, soluçando: é que meu pai me mandou para a cidade grande para procurar emprego, que a minha família é muito pobre, mas eu não queria sair daqui e eu estou com medo de ir para Nova York. É uma cidade estranha, eu não sei o que me aguarda lá. Eu não queria sair daqui, desta área rural. Eu queria ficar aqui. E ele chorava muito. E aquele velho disse assim: William, não chore não, vamos orar. Vamos ajoelhar aqui mesmo nessa estrada. E os dois se ajoelharam naquela estrada empoeirada. E o velho começou a orar enquanto William Colgate chorava, soluçava. E o velho orou com muita fé. E quando disse amém,
Ele se levantou da oração, levantou o William Colgate e também olhou bem nos olhos daquele garoto e disse: William, Deus me fez uma revelação aqui. Deus me mostrou que brevemente alguém será o maior produtor de sabão de Nova York. Eu espero que seja você. E quando você chegar lá, procure uma igreja. Torne-se membro. Seja dizimista fiel. Sirva a Cristo e Deus irá te abençoar. E quando você se tornar o fabricante do sabão, faça um produto honesto. Não roube no peso e seja sempre fiel e Deus vai te enriquecer, Deus vai te abençoar. Brevemente, quem sabe, você será o maior fabricante de sabão dos Estados Unidos. E o William Colgate, que até então estava chorando, deu risada, porque ele achou aquilo mirabolante demais. Ele pensou: esse velho tá meio doido. Eu não tenho onde cair morto. Tudo que eu tenho está nessa trouxinha de roupa que a minha mãe fez para mim. Eu mal tenho dinheiro. Como é que ele disse essas coisas? Ele pensou tudo isso, mas guardou no seu coração. Se despediu do velho e continuou caminhando. Chegou lá no asfalto, esperou pelo ônibus, que demorou horas. Aí entrou no ônibus e foi para Nova York. Quando ele chegou lá, a cidade era assustadora. Grande demais para quem estava acostumado com o mato, com a vida rural. Mas ele se lembrou dos conselhos da sua sábia mãe e também daquele velho que orou com ele no caminho. Procurou uma igreja, tornou-se membro e filiou-se a ela. E passou a procurar emprego, mas não achava. Ele procurava emprego e não achava, porque a crise era geral. Não tinha ofertas de emprego. Aí dentro da igreja, ele fez um voto a Deus. Ele disse assim: meu Deus, se o Senhor me ajudar a arrumar um emprego e me abençoar, eu vou ser um dizimista fiel. E de cada dólar que eu ganhar, eu vou devolver para o Senhor, para a tua casa, 10 centavos de dólar. Me ajuda, me abençoa, eu serei fiel. E veja só como Deus trabalha. No dia seguinte, quando William Colgate foi procurar emprego, ele viu na frente de uma fabriqueta, uma fabriquinha pequena, ele viu uma placa: precisa-se de ajudante geral. Ele foi lá, se apresentou. O dono daquela fabriquinha de fundo de quintal era um homem velho, que não tinha família, nem filhos, não tinha ninguém. E quando ele olhou para o William Colgate, aquele rapaz do interior, bem caipira, simples, puro, pedindo o emprego, Deus tocou no coração daquele velho e ele contratou o jovem William Colgate como ajudante geral. Combinou um salário e o William começou a trabalhar. Ele recebia por semana e por semana ele devolvia o santo dízimo na igreja. E foi aprendendo o trabalho naquela fabriquinha de sabão, que era realmente de fundo de quintal. E ele se tornou o braço direito do homem idoso. E o homem idoso até deu um aumentozinho de salário. E ele fielmente, de cada dólar que ganhava, devolvia 10 centavos na casa de Deus. Quanto mais dólares ele ganhasse, lógico, maior seria o seu santo dízimo. Mas ele era fiel em cada dólar que ganhava. E Deus se agradou daquilo. Passado um tempo, o dono daquela fabriquinha de sabão, que já tinha se afeiçoado ao William Colgate como se fosse um filho, disse para ele: William, eu gosto muito de você. Você não quer ser meu sócio nessa fábrica de sabão? Aí o William falou: poxa, bem que eu gostaria, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma parte da sua empresa. E o velho disse: oh, meu filho, não se preocupe com isso. Eu sei que você nunca ouviu falar, mas existe o sócio capital e existe o sócio de trabalho.
Eu já tenho a fábrica, eu sou o sócio de capital e eu estou velho, eu já não tenho mais o mesmo vigor. E você é jovem, então você vai ser o sócio de trabalho, tá bom assim? Não precisa me dar dinheiro nenhum. E o William Colgate falou, então se é assim, eu quero. E foi desta maneira que ele se tornou sócio daquela pequena fábrica de sabão. Era muito pequena, muito modesta mesmo. E o William Colgate, agora como sócio, começou a ganhar um pouco mais. E ele devolvia fielmente o santo dízimo na sua igreja. De cada dólar que ele ganhava, ele dava 10 centavos de dólar como dízimo. O tempo passou e aquele homem idoso, o sócio de William Colgate, morreu. Morreu de velhice, morreu realmente de idade. William Colgate chorou muito porque ele tinha também se afeiçoado com aquele homem como se fosse o seu pai em Nova York. Chorou muito, mas passado o luto, William Colgate viu que ele tinha se tornado o único dono daquela fabriquinha de sabão. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele chamou o contador da empresa e disse assim, eu quero que você me abra um livro caixa para Deus. O contador nunca tinha ouvido uma proposta tão inusitada e disse, um livro caixa para Deus? Me explica melhor, eu não entendi. William Colgate falou, é o seguinte, de cada dólar que esta fábrica ganhar, eu quero que você lance 10% no livro caixa de Deus. E de todo o faturamento dessa empresa, eu quero que 10% esteja registrado nesse livro caixa para Deus. E o contador obedeceu. E William Colgate falou, mais uma coisa, eu quero fazer uma alteração no contrato da empresa. Eu quero mudar a razão social. A partir de agora, essa empresa vai se chamar o meu sobrenome, Colgate. E o contador disse, ótimo, podemos colocar Colgate Company. Isso, Colgate Company, ok. E foi feita a alteração social do nome daquela fabriquinha de sabão. Em seguida, William Colgate chamou o dono da gráfica que prestava serviços para o antigo dono e disse o seguinte, eu quero fazer uma embalagem para os meus sabões, mas eu quero que na embalagem fique bem grande o meu sobrenome, Colgate, Sabões Colgate. E até então ele estava também fabricando sabonetes Colgate. E a gráfica bolou lá umas embalagens com o nome Colgate. E o William Colgate começou a produzir sabões e sabonetes naquelas novas embalagens. Fez um grande estoque. Bom, agora eu preciso vender. Como é que eu vou vender isso? Aí Deus deu para ele uma ideia. Só pode ter sido Deus, porque até então nunca ninguém tinha feito isto no planeta. William Colgate chamou o cara da gráfica e falou assim, eu quero que você me faça uma fotografia das minhas embalagens de sabão e eu quero que você imprima cartazes bem grandes, mesmo que sejam várias folhas para eu colar uma ao lado da outra. E eu quero bem grande o nome Colgate. Aí a gráfica fez lá um projeto gráfico, imprimiu várias folhas de cartazes grandes, que eram feitos em folhas separadas, como se fosse um quebra-cabeça. E o William Colgate pessoalmente saiu pelas ruas de Nova York, colando aqueles enormes cartazes nas paredes dos prédios, principalmente os prédios desocupados. Nunca ninguém tinha feito isto antes. Você sabia que foi o William Colgate que inventou o outdoor? Você que é publicitário sabe disso. O primeiro homem no mundo que teve a ideia de fazer cartazes de rua, cartazes grandes e colar nas paredes, foi o William Colgate. E ele espalhou aqueles cartazes enormes que chamaram a atenção tanto para a marca Colgate como para os seus produtos. E ele passou a ser conhecido. Quando ele foi se apresentar para os donos dos mercados e supermercados, mercearias, para vender os produtos da Colgate,
Quando ele se identificava, eu sou William Colgate, o dono do supermercado ficava assim maravilhado. Parecia que estava recebendo uma celebridade. E era muito fácil para William Colgate colocar nas prateleiras os seus produtos, a marca Colgate nas prateleiras. Aqueles cartazes de rua chamaram tanto a atenção da mídia que os donos de jornais mandaram os seus contatos publicitários procurarem aquele magnata, aquele empresário famoso chamado Colgate, para que ele também anunciasse em seus jornais. E William Colgate passou a anunciar os seus produtos também na mídia impressa, também nos jornais. E em pouco tempo se cumpriu a profecia que aquele velho fez lá na estrada, quando encontrou William Colgate chorando e ambos oraram no meio do caminho. Qual foi a profecia daquele homem idoso? William Colgate. Muito breve. Alguém será o maior fabricante de sabão em Nova York. Eu espero que seja você. Faça um produto honesto, não roube no peso. E seja fiel a Deus. Seja um dizimista fiel. A profecia se cumpriu. William Colgate se tornou o maior fabricante de sabão de Nova York, e aí os seus produtos foram se espalhando para os outros estados e ultrapassaram as fronteiras. Chegaram até no Canadá e no México. William Colgate foi ficando cada vez mais rico. Aí ele chamou o contador. Contador, vem cá. É o seguinte, a partir de agora, lance no livro Caixa de Deus 20% de tudo que a Colgate ganhar. E o contador obedeceu. Puxa, 20% era muita coisa, mas é a ordem do dono. Se ele quer lançar isso para Deus, se ele quer dar isso na igreja, tudo bem. Aí o contador passou a lançar 20% de tudo que a Colgate faturava. E ao invés da empresa empobrecer, as vendas se multiplicavam mais ainda. A igreja que o William Colgate congregava, o pastor ficou muito feliz, porque com aquela verba eles puderam abençoar missionários, enviar pregadores, abençoar institutos bíblicos. Enfim, era um recurso importante para a pregação do evangelho, tanto na América como em outros países. E a Colgate foi crescendo cada vez mais. Aí o William Colgate chama outra vez o contador e diz: pegue o livro Caixa de Deus e a partir de agora lance nele 30% de tudo que a Colgate ganhar. E o contador obedeceu e assim foi feito. E a Colgate, ao invés de empobrecer, foi prosperando cada vez mais, começou a abrir filiais até em outros países. A marca se tornando cada vez mais famosa, mais consolidada. William Colgate passou a ser conhecido como o magnata da pasta de dente. E os recursos que ele produzia com aquela arrecadação que doava para a obra de Deus, começou a abençoar várias nações. Muitos pregadores, pregadoras, missionários. Enfim, Deus se agradava muito. Aí o William Colgate chamou outra vez o contador e falou assim: a partir de agora, eu quero que lance no livro Caixa de Deus 40% de tudo que a Colgate ganhar. E assim foi feito. E a empresa foi se expandindo. Olha, Deus abençoou tanto o William Colgate e a própria Colgate, que sempre ele aumentava essa porcentagem para a obra de Deus. Ele chamou de novo o contador e falou: agora eu quero que você lance no livro Caixa de Deus 50% de tudo que a Colgate ganhar. Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. E ele foi se transformando num império milionário gigantesco. William Colgate se casou, teve filhos, sustentou a família que estava no interior, abençoou toda a sua parentela, criou seus filhos que cursaram as melhores escolas. E William Colgate cresceu muito, abriu filiais na Europa,
na África, na América Latina, enfim, em vários países do mundo, e a marca cresceu demais. Os filhos de William Colgate, quando assumiram funções na empresa, porque o pai ficou velho e eles tiveram que assumir a empresa, continuaram com aquela prática de doar uma grande parte do faturamento para a obra de Deus. E a Colgate se transformou nesse império mundial e, inclusive, é responsável por uma das invenções que até hoje nenhum empresário, nenhum inventor conseguiu superar. Olha aqui, ó. Eu vou abrir esta embalagem. Olha só, eles inventaram isso aqui, ó. Ó. O tubo da pasta de dente. Porque até então a pasta era vendida em latinhas. A Colgate teve a ideia de criar o tubo da pasta de dente, que depois foi imitado por todos os concorrentes, mas até hoje, hein? Fala sério. Até hoje ninguém conseguiu inventar nada melhor do que isso. Você vê o que é uma empresa abençoada? A Colgate cresceu muito. Hoje não é só pasta de dente, tem uma série de outros produtos. Mas tudo começou aqui, ó. Coisa maravilhosa, não? Coisa impressionante. Ela é líder no mercado mundial. Você não sabia dessa história e tem a pasta de dente Colgate aí na sua casa, não é? É um mistério. Essa é uma marca abençoada, gente. É como a história de Abraão. O povo de Israel é abençoado por aquilo que Abraão fez. A Colgate é abençoada até hoje por aquilo que o William Colgate fez. Ele já morreu, mas o seu legado está aqui. Olha só, quantas invenções, hein? Ele inventou outdoor, a Colgate inventou o tubo da pasta de dente. É uma empresa poderosa. Você sabe, hein? Vamos tirar o produto aqui, a pasta de dente. Vamos pegar só a embalagem, só o papelão aqui, ó. Hã? Só esse papelão aqui, ó. O nome Colgate, hein? Você sabe quanto vale o nome Colgate, a marca Colgate hoje? Segundo a avaliação do mercado financeiro e das bolsas de valores, só o nome Colgate, vale 8 bilhões e meio de dólares. Só o nome. Ou melhor dizendo, só o sobrenome do William vale 8 bilhões e meio de dólares. Sem maquinários, sem os prédios, sem os estoques, sem os terrenos, sem as propriedades, sem os ativos, só o nome. Melhor dizendo, o sobrenome do William. Só o sobrenome dele vale 8 bilhões e meio de dólares. É muito dinheiro. Só para você ter uma ideia do quanto é isso, o nome Colgate, sozinho, vale mais do que a marca da Petrobras somada com a marca do Banco do Brasil. É mole? Não é brincadeira, não. Olha só. Esse rapaz, que mal tinha estudos, que era muito pobre, teve a vida conduzida por Deus. Tudo porque ele fez um voto. Senhor, de cada dólar que eu ganhar, eu vou te dar 10 centavos de dólar. Você tem esse produto na sua casa e é a tua preferência, você nem sabia por quê, é ou não é? Eu estava em Jerusalém e a minha pasta de dente acabou. Eu tinha levado do Brasil e ela acabou. Aí eu fui numa farmácia para comprar uma pasta de dente. Em Israel, hein? Aí eu entro na farmácia e o que é que eu acho na prateleira? Colgate. No mundo todo tem Colgate. É como se eu estivesse encontrando um amigo lá em Israel. Comprei todo feliz. Na minha casa só entra Colgate. Veja, eu não estou fazendo propaganda nenhuma dessa marca.
Eu estou mostrando para você uma história de sucesso que parece inacreditável, até parece mentira, não é? A pessoa começar dessa maneira e construir um império desse tamanho, só o nome Colgate, minha gente, 8 bilhões e meio de dólares. Deixa eu dizer uma coisa, só o nome Colgate vale mais do que a riqueza de 47 países no mundo. Veja, países que produzem riquezas o ano inteiro, que trabalham o ano todo, não produzem por ano 8 bilhões de dólares. Graças à fidelidade de William Colgate, nos dízimos e nas ofertas alçadas, milhares e milhares de pregadores foram enviados para o Oriente Médio, para a China, para o Japão, para a África, para a América Latina, inclusive aqui o Brasil. Através da vida de um homem, milhões de pessoas foram salvas e receberam Jesus depois de ouvirem o Evangelho. Receberam Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Imagine o tamanho do galardão do William Colgate. Porque quem ajuda o pregador receberá a recompensa de pregador. E o William Colgate mais do que fez isso. E ele na igreja, sabe o que ele era? Diácono, um simples diácono. William Colgate era fiel a Deus. Garanto que a recompensa dele vai ser maior do que de muitos pastores e pregadores, viu? E ele merece, porque foi fiel a Deus. E vou me atrever a dizer uma coisa. Se o William Colgate não tivesse tomado a decisão de cumprir aquele voto que ele fez com Deus, de cada dólar que eu ganhar, eu serei fiel e devolverei 10 centavos de dízimo, se ele não tivesse cumprido esse voto, a Colgate não existiria hoje. Pode acreditar em mim. Nós não estaríamos falando de William Colgate agora. Essa empresa não seria o império que ela é hoje. Porque Deus cumpre a sua palavra. Deus promete abençoar quem é fiel no dízimo e na oferta alçada. Não é só no dízimo, não. Tem que ser fiel na oferta alçada. William Colgate começou devolvendo 10%. Depois ele passou a devolver mais 10%, ou seja, 20%. Esses 10% extras eram a oferta alçada. Depois ele passou para 30%, para 40%, para 50%. O dízimo é sempre igual. O dízimo é sempre a 10ª parte. O dízimo do pobre e do rico é a mesma coisa. O que muda é a oferta alçada. A oferta alçada, ela deve ser no mínimo igual ao santo dízimo e não há teto para ela. Você vê que quanto mais o William Colgate dava como oferta alçada, mais a Colgate Company crescia. Isso está na palavra de Deus. Deus não quer que você seja fiel só nos dízimos para te abençoar. Você tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu vou ler para você aqui o que o próprio Deus disse no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Olha só, é o próprio Deus falando. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então você tem que devolver para Deus a 10ª parte daquilo que você ganha, seja de salários, de aposentadorias, de rendas, de aluguéis, de lucros financeiros, de lucros empresariais. Você tem que devolver o santo dízimo, mas também a oferta alçada, no mínimo, igual ao dízimo. E aí Deus promete assim, ó, no versículo 10. Isso tem direito quem é fiel, hein? Por isso que o William Colgate enriqueceu. Preste atenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ó, Deus falando. O santo dízimo, a oferta alçada, é o mantimento da sua casa. Para que haja mantimento na sua casa.
E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, enorme, hein? Indescritível, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações, todas as gentes vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Está aí a promessa.